Olá, meu nome é Fabiane Mendes, eu sou terapeuta e instrutora de técnicas de cura energética e eu vou falar para vocês hoje sobre as crenças limitantes. A Reconectar, no nosso último painel, disponibilizou um crençário para você, no seu consciente, identificar quais são as crenças que você possui. Crenças que podem ser positivas e crenças que podem ser negativas no seu dia a dia. Lembrando que essas crenças a gente preenche ali na hora com o nosso lado racional, o que a gente acredita conscientemente ser a nossa resposta. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que pode ser que o que você respondeu ali não seja a sua verdade no seu inconsciente, tá bom? Então, como a gente trabalha com isso? Existem alguns níveis de crenças limitantes. O primeiro deles são aquelas crenças que a gente vai adquirindo na nossa primeira infância, nos nossos primeiros anos de vida. Hoje em dia ainda existem algumas linhas que aceitam dizer que essas crenças são criadas e adquiridas por nós até mais ou menos nossos 20, 21 anos. Mas elas são mais fáceis de ser aceitas realmente até mais ou menos os nossos 7 anos. De onde vêm essas crenças? Do convívio com os nossos pais, com os nossos avós ou com pessoas que são responsáveis pela nossa educação. A gente vai copiando os modelos deles, as tomadas de decisões, os comportamentos. Muitas vezes a gente vai deixando esse programinha lá pronto no nosso subconsciente e num dia qualquer, ao invés de a gente parar, pensar, racionalizar a nossa decisão, nossa atitude, nossa ação, a gente simplesmente vai lá e pega esse programinha pronto e acaba utilizando um programa que nem seria da nossa vontade, tá? O nosso subconsciente sempre arquiva esses programas para facilitar a nossa vida. Eles sempre arquivam esses programas com o intuito de nos proteger. Acontece que normalmente é uma visão distorcida da realidade. Por isso que pode muito acontecer de você, no seu consciente, assinalar que sim, você tem uma crença, e no seu subconsciente você não tem, ou ao contrário, você acredita que não tem essa crença, mas no fundo, as suas atitudes são baseadas em ter essa crença. Então, um primeiro nível para explicar é o nível primário, onde que a gente assimila as nossas crenças nos nossos primeiros anos de vida. A gente copia os modelos na nossa primeira fase. O segundo nível são as crenças de nível genético. São as crenças que já vieram no nosso DNA ou que estão sendo incorporadas nessa nossa vida ao nosso DNA. São crenças que vêm de gerações em gerações. São crenças que vão passando de pai para filho. A gente herda essas crenças. Podem ser crenças relacionadas a doenças, como podem ser crenças relacionadas ao dinheiro, à prosperidade, coisas que a gente vem ouvindo desde sempre que acabam sendo como se fossem da família. Sabe aquelas crenças que você fala, nossa, todas as pessoas da minha família acontecem tal coisa. Por exemplo, eu já atendi pessoas que diziam assim, mulheres, todas as mulheres mais velhas da minha família não se casam. Isso é uma crença genética, vem vindo de gerações em gerações. Lembrando que as nossas crenças são sempre para nos preservar ou fazer parte. Muitas vezes dessas crenças genéticas, a gente segue esse padrão para até se sentir fazendo parte da nossa família, tá? Pode parecer um pouquinho estranho, mas as nossas crenças são no nosso subconsciente. Então você fala assim, lógico que não, eu me sinto parte da minha família, por que eu pensaria isso? Não é somente consciente, por isso que ela é um pouco mais difícil de localizar, tá bom? O terceiro nível são as crenças de origem histórica. As crenças de origem histórica são do consciente coletivo. Elas se originaram no consciente coletivo. São crenças que podem ser de um povo, de uma nação, de uma cidade, são crenças de um idioma. Existem crenças diferentes dependendo do idioma que você fala. Por exemplo, crença de brasileiro. O brasileiro é um povo sofredor. Então a gente sempre aceita que tem um pouquinho de sofrimento, porque isso é típico, é característico do povo brasileiro. Quer ver outra crença de brasileiro? Brasil é um país do futuro. Eu ouvi essa semana, numa palestra,
um senhor falando, 80 anos, ele falando, há 80 anos eu escuto que o Brasil é o país do futuro. Poxa, faz 80 anos e esse futuro não chegou? E isso me fez refletir que, claro, o brasileiro realmente acredita que é um país do futuro, então nunca é o presente. Olha que crença interessante. Então, naquele crençário que a gente preencheu, tem esses 3 níveis estão divididos. Como é que você identifica? Se aquela crença vem da sua família, se aquela crença vem da cidade onde você vive, do país que a gente vive, se é de uma região, se é de uma empresa. Tem as crenças também que a gente aprendeu na infância. Você vai parar em cada uma delas e analisar qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso. Então vamos pegar aqui algumas crenças que estavam lá no crençário para ficar mais claro o exemplo. Temos aqui, olha, Deus castiga. Essa é uma crença de nível histórico, ou seja, de uma comunidade religiosa. Os ricos são movidos pela ganância. Eu posso ter escutado isso da igreja, ou eu posso ter escutado isso desde a minha infância. Se eu tiver sucesso, meus filhos vão querer tudo. Isso pode ser uma coisa que eu ouvi também desde a infância, ou que pode ser já tradição na minha família. Então, se eu tiver muito dinheiro, meus filhos não vão trabalhar, não vão fazer nada, vão ficar só dependentes de mim. Então, isso é para a gente prestar atenção da origem das nossas crenças. O que isso me ajuda, como isso modifica a minha vida? Se eu identificar de onde essa crença surgiu, onde ela começou, e eu colocar minha consciência, meu modo racional, entender que isso é um padrão que veio da minha família, mas que não é meu, eu consigo modificar esse padrão, trazer para o racional, pensar assim, não, eu posso ter dinheiro e ter filhos independentes, que trabalhem, que cuidam da própria vida, tá certo? Então é sempre pegar a crença que você assinalou, identificar qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso e qual é a sua visão hoje, consciente sobre o assunto. E toda vez que você tiver que tomar uma decisão, é parar e fazer essa continha. Isso veio da minha família? Isso eu ouvi desde criança? Isso é uma crença que eu assimilei? Ou isso é realmente meu pensamento? Colocar a sua cabeça para pensar, racionalizar e aí sim tomar a melhor decisão, tá bom? Espero que vocês gostem. Em breve a gente vai disponibilizar um treinamento só sobre isso, sobre como identificar as nossas crenças e facilitar a nossa vida no dia a dia, nos nossos negócios, nas nossas vendas, para a gente sempre ter sucesso. Obrigada e até lá!